Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, há momentos o Sr. Deputado Paulo Portas falou aqui na preguiça do Governo em olhar para a despesa pública. Falar em preguiça, é bom conhecer, afinal, quem são os responsáveis da despesa pública. Nem o Dr. Paulo Portas, nem o CDS, nem o PSD têm legitimidade para falar em despesa pública. E não têm legitimidade porquê? E não têm legitimidade porquê? O Dr. Paulo Portas, enquanto Ministro de Estado e da Defesa, não abdicou, curiosamente, um só Ministério, 2 gabinetes, 2 chefes de gabinete e vários assessores, vários adjuntos. Quem anda preocupado com a despesa pública não tem comportamentos desta natureza. O CDS e o PSD também não têm legitimidade para falar de despesa pública. Então vamos falar de despesa pública. Nos últimos 30 anos, entre 1977 e 2008, 1977 e 2008, 30 anos, a despesa pública passou de 29% para 45% do PIB. Vamos então ver quem são os responsáveis. Um crescimento de 16,3 pontos percentuais. Um crescimento da despesa do Estado na economia. Os governos do PSD são responsáveis por 12,1%, 75% do acréscimo da despesa nacional nestes 30 anos. E os governos do PS, até 2008, apenas responsável por 4,2%. A ver, termos de despesa pública, eu sei que é duro e que não é conveniente falar nisto, bem sei que é incómodo, mas é para falar verdade e falar sobre os números que estamos aqui também neste momento. Quem foram responsáveis? O governo da Aliança Democrática, um governo de 1979 a 1983. Aumento da despesa pública, 4,4%. O governo de 1985 a 1995, liderado pelo professor Dr. Cavaco Silva, responsável pelo aumento da despesa pública, 4,3% do PIB. O governo de 2002 a 2005, Dr. Durão Barroso e o Dr. Santana Lopes, um crescimento da despesa pública de 3,4%. Afinal, quem são os responsáveis pelo aumento da despesa pública? Diga-se aqui que os grandes responsáveis do aumento da dívida pública e da despesa pública é o PSD e o CDS, e não mais do que isso. Mas que bem prega Frei Tomás. Olhem para o que dizem, mas não olhem para o que estão a fazer. Olhem para o que eu digo, não olhem para o que ele faz. A despesa pública é essa bancada desse lado, é a bancada da nossa direita que é responsável em Portugal. Mas ainda, se a despesa pública não for o dado macroeconómico que tem interesse, vamos então, se for necessário, à despesa primária. Se quiserem ir para a despesa primária, no mesmo período, curiosamente, 16,2% na despesa primária, as despesas sem juros da dívida pública. O PSD e o CDS responsáveis por 16,2%, enquanto o PS, os governos do PS nestes 30 anos, no período de 30 anos e nos momentos em que foram governos, responsáveis por 4,3%. Estes números estão a olhar para mim, curiosamente, e dizem: aonde é que o deputado Vítor Batista foi buscar os números? Ao Banco de Portugal. Já lhe vou responder, Sr. Deputado. Sr. Deputado, já lhe vou responder. Sr. Deputado. A fonte é o Banco de Portugal. Fique com calma.
fique com calma e não fiquem nervosos. A fonte é o Banco de Portugal. E curiosamente, quem assumiu com base nesta fonte o Banco de Portugal, um professor de Economia, o professor Dr. Manuel Caldeira Cabral, professor do Departamento de Economia na Universidade do Minho. Publicação no Jornal de Negócios em setembro de 2008. Senhores deputados, quando falarem, já estão calados agora? Calaram-se? Quando falarem em despesa pública, têm de falar nela, mas têm de ter a consciência que essa bancada do PSD e do CDS foram as bancadas mais responsáveis pelo crescimento da despesa pública e pelo aumento da dívida em Portugal. E se nós hoje, em 2010, temos alguma dificuldade, que foi uma dificuldade de uma crise internacional que querem forçosamente ignorar, mas ainda com essa crise internacional, até ao final de 2009, continuam a ser responsáveis por 12,1% da despesa e os governos do PS, com a crise de 2009, apenas por 7,4% da despesa. Essa é que é a grande diferença, mesmo nesta crise, senhores deputados, não vos convém. Eu bem sei que não convém. Como é que poderia convir uma intervenção desta natureza hoje? Bem sei que é difícil, mas quando aqui vierem falar em despesa pública, têm de dizer a verdade, porque é a verdade que interessa aos portugueses.